um bocado perigoso, um figurino também não muito próprio para jogadores de futebol e para equipas de futebol, mas temos que aceitar. Diniz, 30 segundos, é algo que temos falado regularmente, mas olhando para o momento, o que é que tu achas que pode ser, o que é que pode acontecer às equipas de Aveiro, uma vez temos 4 equipas no Campeonato de Portugal na Série B, e as consequências do que vamos falar já a seguir, que é no Campeonato de SABSEG, que está ao rubro e que vai andar com o coração nas mãos para muitas equipas até bem perto de final. Antes de mais, boa tarde, cumprimentar os colegas de painel e quem nos escuta lá em casa. Eu acho que esta paragem vai ser benéfica praticamente para todas as equipas, menos para os 3 primeiros. Esta é a minha opinião muito pessoal. E digo para todas as equipas porquê? Porque ainda este domingo assisti a alguns jogos deste campeonato e cada vez mais me convenço que, além de ser um campeonato curto, com 26 jogos só, é um equilíbrio muito grande. Eu vi, por exemplo, o caso do Beira-Mar Florgreit, em que eu vi acaba por o Beira-Mar vencer o jogo, mas honestamente a Florgreit muito superior ao Beira-Mar, e o que eu vejo aqui ao longo destes últimos jogos é de facto um campeonato muito, muito equilibrado, e mesmo aquelas equipas que estão abaixo da linha d'água, e como está aqui tudo muito pertinho em termos pontuais, eu penso que estas 3 semanas será importantíssimo para estas equipas, entretanto, apurar, porque vem aí de facto lutas difíceis neste campeonato, porque de facto estamos já na 9ª jornada e faltará 11, 12 jogos neste caso, e de facto vai ser uma paragem, no meu ponto de vista, bastante benéfica para esta gente. Claro está, para quem está a ganhar e a correr melhor, o caso do Rebordosa, o Vila-Mear e mesmo o Lessa, que esteve de 2 vitórias seguidas e deu um empurrãozinho, esta paragem não é muito agradável. Hélder, que paragem é esta e também que consequências pode trazer às equipas, não só do Campeonato de Portugal, mas muitas vezes falamos sobre isto porque o que acontece acima pode influenciar de forma significativa o que acontece em baixo aqui, com todo respeito, mas o campeonato imediatamente abaixo, as equipas que descerem de Aveiro vão fazer com que haja forçosamente mais descidas no Campeonato de SABSEG. Boa tarde, Filipe, boa tarde aqui aos meus colegas de painel e a todos os espectadores que nos escutam lá em casa. Filipe, eu acho que já foi quase tudo dito e eu pessoalmente não concordo com este campeonato, eu já disse isto no início da época, até porque é o complemento do campeonato SABSEG, não é? Porque isto, neste caso, gera muito aquilo que é as divisões abaixo. E eu acho que não faz sentido nenhum, porque não temos ninguém na seleção nacional, os campeonatos de Portugal, com todo o respeito que temos por todos os campeonatos, acho que não faz sentido este campeonato. Já não fazia sentido. Embora, por um lado, permite-me só esta pequena brincadeira, mas se com estas paragens todas já acaba em abril, se não parasse, tínhamos campeonato até janeiro. Agora, estas paragens são boas para aqueles que tardam em ter vitórias, porque querem e lesões para recuperar jogadores. Não acredito que vão agora ao mercado buscar jogadores porque não podem fazer. Portanto, a questão de esta paragem acho que não faz sentido nenhum. Nós já falámos nisso e espero eu bem que a Federação Portuguesa de Futebol que façam isso a curto prazo, não a longo prazo, e acho que isto era definitivamente porque também depois há os campeonatos abaixo que depois é uma aflição e muitos já fazem as contas, porque isto passa muito rápido, estes campeonatos, e não faz sentido. Este campeonato está constantemente parado, até porque depois não há competitividade, e eu falo isto a nível nacional e a nível internacional, porque nós somos, e eu por acaso estive num programa a semana passada a falar sobre futebol e dizia isso, por isso é que nós temos dificuldade em jogar contra o último classificado de Inglaterra. Em Portugal era para campeão, só naquilo que é o ritmo de jogo, e eles andam de moto e nós andamos de bicicleta, que eu costumo dizer muito isso. E isso porquê? Porque para muitas vezes, e acho que temos definitivamente olhar para isto, e a Federação, eu acredito, e o Neves Coelho esteve cá, o Presidente da Associação de Futebol de Aveiro, disse que estão as associações todas em prol daquilo que é mudar este figurino deste campeonato, e eu acho que rapidamente tem que ser feito, porque não faz sentido. João. Boa tarde, Filipe, boa tarde aos meus colegas e aos nossos ouvintes. Pronto, eu concordo em parte com o que os meus colegas falaram, ou seja, acho que favorece estas equipas que acabaram por começar mal os campeonatos e que queiram algum tempo para recuperar alguns jogadores lesionados, e prejudica as equipas que vão na frente. Os meus colegas falaram no Rebordosa, Vila-Mear e Lessa. Eu também acho que o Alpendurada está a fazer agora um bom campeonato,
Pronto, acaba mesmo apenas por ajudar as equipas que queiram recuperar alguns jogadores e mesmo fazendo algumas trocas no comando técnico para mudar alguns registros, mas não concordo e depois uma coisa é um ritmo de treino, outra coisa é o ritmo de jogo, que é completamente diferente. Jorge, para terminarmos esta primeira ronda, nós vamos voltar ao Campeonato de Portugal, embora com este espaço temporal agora alongado para fazermos uma análise mais profunda, mas a primeira nota que nos apraz sempre falar, e corremos o risco de ser repetitivos. O que é certo é que repetimos muitas vezes, a opinião é sempre a mesma e as coisas continuam iguais. Apraz-me perguntar, o burros somos nós? Não, mas querem fazer muitas vezes nós burros. Começa pela Federação Portuguesa de Futebol, continua pela Liga Portuguesa e alonga-se às próprias associações distritais de futebol, porque o que mais fazem ao adepto é tirar areia para os olhos e fazer de nós palhaços, que não há outro nome. Porque se vocês bem se lembram, tivemos aqui o Presidente Neves Coelho, falámos de uma série de situações e digam-me quantas é que mudaram no Campeonato de Sabsec, por exemplo. Eu digo-vos, 0. 0. Foi para inglês ver. Não tenho problemas nenhuns em dizer-lhe isto cara a cara. Nós continuamos com os mesmos problemas no Campeonato de Sabsec que tínhamos há um ano atrás. Se não, digam-me que é mentira. Digam-me que é mentira, o que eu estou a dizer. Continuamos com os mesmíssimos problemas. Os campeonatos vão continuar a serem disputados. Mas achas que é consequência do que está acontecendo no Campeonato de Portugal, o que acontece no Campeonato de Sabsec? Tudo ajuda, repara. Quando completamente ligados, quer se queira, quer não. Repara numa coisa, tudo é uma consequência. E quando ouvimos aqui o Presidente Neves Coelho a dizer que as associações distritais estão atentas e que vão tratar para mudar e tudo o resto, e nós um ano depois voltamos e vemos tudo igual, seja no Campeonato de Portugal, seja nos campeonatos distritais, então quem é que está mal nisto? Sou eu? Se calhar sou eu mesmo que não estou a perceber nada disto. Reparem, nós temos o Campeonato de Sabseg, está na sua 10ª ronda, salvo erro. Sim, 10ª ronda, e a partir de agora, durante 20 jornadas, praticamente, vai ser disputada uma parte à noite. E não há eliminação. Vai ser disputada uma parte à noite. A justificação é para os senhores árbitros não ficarem atrasados. Como se um jogo que é às 11h30 começa ao meio-dia, por exemplo, como eu vi ontem. Como é que é possível uma coisa destas? Um jogo começa que é para começar às 11h30 começar ao meio-dia? Eu não consigo perceber. Desculpem, eu não consigo perceber. Ou então quem nomeia está a nomear muito longe entre sítios. É a única hipótese que eu vejo para isto. E é que depois, o que é que vai acontecer? Depois, muitas das vezes, mesmo para começar às 3h30, os seus árbitros vão chegar tarde. Porquê? Porque quem nomeia está a nomear, lá está, muito longe uns dos outros. Sim, e pode haver efeitos de dominó. Repara, ontem tivemos casos de jogos que tiveram intervalos com árbitros incluídos, não foi só equipas a chegarem atrasadas, foi equipas de arbitragem a chegarem atrasadas, de 18 minutos. No Campeonato de Sabseg. Tu juntas, o jogo já não começa às 3h30, a maior parte das vezes. São diversos os campos, não começam às 3h30. A primeira parte não dá aos 45, dás o desconto que é devido, 46, 47, 48, o que for. Se dás os 15 minutos que é de regra, ok. Se já vais para os 18, 19, 20 minutos de intervalo, vê só, o jogo em vez de terminar, que seria, na melhor das hipóteses, às 5h30, muitas das vezes está a terminar quase às 6 menos um quarto. Ontem, por acaso, não. Ontem não foi esse o caso. Ontem, acho que o jogo terminou mais tarde, salvo foi às 5h28 ou coisa do género. Mas mesmo assim, já está fora de horas. Já está fora de horas. E já Mas isso pode acontecer, descontos de tempo. Isso pode acontecer. Agora, um intervalo que dura 18 minutos com todos os intervenientes metidos à mistura, desculpem, mas não pode acontecer. Desculpem, mas não pode. A não ser que tenha havido tiros lá dentro dos balneários. Nós estamos já a entrar um bocadinho no Campeonato de Sabseg. Permitam-me colocar então em cima da mesa aquilo que foi os resultados deste fim de semana. Fiens 0, Vista Alegre 1, Relâmpago Nogueirense 2, Recreio de Águeda 1, Estarreja 1, Espinho 1, Lebon 0, Esmoriz 1, Fermentelos 1, Joé Forte 0, Avanca 1, Cerense 3, Pampilhosa 3, São Roque 2, Oliveira Barro 0, Passos Brandão 0 e o Alba 0, Ovarense 6. Eu vou juntar hoje a classificação porque, como coloquei
em cima da mesa esta análise do Campeonato de Portugal, as consequências e os resultados, acredito que vai também puxar para aí. Vou dizer então que em primeiro lugar temos o Alvarense com 25 pontos, segundo lugar para o Sporting Espinho com 22, terceiro o Estarreja com 20, quarto Oliveira Barra com 19, quinto lugar para Passos Brandão e Fiães com 17, sétimo lugar para Lobão com 16, oitavo lugar com 15 pontos para o Fermentelos, nono lugar e Cesarense, peço desculpa, décimo lugar para Vista Alegre, Recreio de Águeda e Esmoriz com 12, décimo terceiro lugar para Alba São Roque com 11 pontos, 15º Pampilhosa e José Force com 10, 17º Relâmpago Nogueirense com 9 e o Abanca Lanterna Vermelha com 0 pontos. Ao dia de hoje, se terminasse hoje o Campeonato de Portugal, teríamos 4 equipas a descer, porque temos neste momento, então numa posição de descida, a equipa do Anadia. João, não vou condicionar hoje, vou deixar-vos em diálogo aberto. Como é que vês o campeonato? Segue? Já começa a pesar ali um bocadinho aquela nuvem que vem do Campeonato de Portugal, embora já vamos ver que o resultado do dia nem foi assim tão negativo. Como é que viste o campeonato? Classificação, resultados? Sim, eu vou começar pelo meu jogo, logicamente, e vou pegar nas palavras do nosso treinador, em declarações para a Rádio Sintonia. Foi um dia difícil para nós, foi um dia não, e até acabámos por entrar bem nos jogos, nos primeiros 10 minutos, sem criar muito perigo junto da baliza do nosso adversário. Após esses 10 minutos, o nosso adversário começou a ganhar alguns duelos, começou a ganhar algumas segundas bolas e, logicamente, ganhou alguma confiança no jogo e sentiu que poderia trazer de bom um resultado positivo e acabou por nos deixar um pouco desconfortáveis durante a primeira parte. Acabam por chegar naturalmente ao golo, ao 1-0, através de uma confusão. O nosso guarda-redes não aborda da melhor forma o lance e os Esmoriz acabam por chegar à vantagem. Na segunda parte, logicamente, fomos à procura do prejuízo, mais pelo lado emocional do que pelo lado racional. E quando a gente joga só pelo lado emocional, as coisas nem sempre fluem, mas instalámos... Não, quase nunca. Quase nunca, exatamente. Estávamos com alguma ansiedade em fazer as coisas e as coisas assim tornam-se mais complicadas. Mas acabámos mesmo assim por nos instalarmos no meio campo do nosso adversário. Tivemos muitas aproximações à baliza dos Esmoriz, mas efetivamente foi um dia que as coisas não surgiram, não aconteceram, e os Esmoriz acaba por ser um justo vencedor, porque faz um golo e nós não fazemos. Estamos desanimados, estamos tristes, mas é o futebol e isto acontece. Mesmo assim, penso que fizemos o suficiente para ter um resultado mais positivo, no mínimo o empate, mas era decididamente um jogo. Quanto à jornada, relativamente à questão que tu colocaste, Filipe, eu acho que as equipas estão a olhar muito para a tabela com essas 4 possíveis descidas de divisão, porque sentimos alguma instabilidade nas equipas de Aveiro. O Anadia só agora é que vence um jogo e dá ali algum ar da sua graça, mas eu acho que destas 18, das equipas que estão do meio da tabela para baixo, estão a prestar bastante atenção àquilo que pode acontecer no Campeonato de Portugal, o que me deixa de ser um pouco preocupante, porque uma coisa é descer 13 equipas, outra coisa é descer 6, 7 equipas, o que acaba por ser 40% das equipas do nosso campeonato. Quanto aos destaques, vejo aqui algumas surpresas. Começa só pela vitória do Relâmpago, não é? Que teve uma derrota pesada em Ovar e dá aqui uma boa resposta. Ganhou ao Águeda, que é sempre uma boa equipa, uma equipa difícil do nosso campeonato. A vitória do Vista Alegre, também em Fiães, que após mudança de técnico do Vista Alegre, acho que é já a segunda vitória consecutiva. E os números do Alvarense. O Alvarense continua... Era para ser difícil. O Alvarense continua aqui a cilindrar e a mostrar que tem capacidade para isto, apesar daquele desaire recentemente em Pampilhosa. E o empate, acho que o empate do Estarreja com o Sporting de Espinho, à semelhança daquilo que eu falei aqui, que para o Alvarense ir a Estarreja poderia ser um jogo complicado, porque o Estarreja é um bom clube, é um clube organizado, está organizado, e é um clube que, se a equipa estiver a fazer um bom campeonato, mete muitos adeptos no estádio. Joguei lá há 5 anos,
sei bem do que estou a falar, e o Estarreja tem uma equipa bastante competitiva. E tem muito peso. E muito peso, exatamente. E por isso, já O previa peso que não a equipa, é o clube. O clube tem muito peso. Sim, sim. E eu já previa que o Espinho pudesse Lembramos passar que o Estarreja é uma equipa que teve muito tempo nos campeonatos da segunda Divisão B e com possibilidade em algumas épocas até de sonhar um pouco mais, faltava se calhar sempre aquele bocadinho para ir a patamares até profissionais. Aliás, o Estarreja teve muitos anos no antigo CNS, que a próxima divisão acima era a segunda liga, era a subida. Aliás, E a segunda B também, não? exatamente. Há um ano que o Estarreja luta pela subida à segunda liga, acho que foi com o FAF. Vizela ou com o FAF. Com o FAF. Exatamente. Era Ricardo Maia e João Maia que estavam com o Sandro Bote. Exatamente, Ricardo Maia adjunto de Sandro Bote. Por isso, já previa que o Espinho pudesse passar dificuldades. Agora, foi inglório. O Espinho acaba por sofrer o golo no último minuto, numa bola parada. Último No segundo. último segundo, literalmente. sim, Foi, o literalmente. jogo acaba logo assim. Agora, eu não acho que seja um resultado negativo para o Sporting de Espinho, apesar que o Alvarense acaba Ganhou por... lá. Agora, mas o Estarreja também tem capacidade para roubar pontos em casa destes Mas dois. o problema é que quando entras no duelo entre Espinho e Ovarense, Sim, eu sei. o Ovarense passou em Estarreja e o Espinho não Não passou. passa, sim, mas não. o Alvarense não passa em Pampilhosa e o Espinho poderá passar. Claro, mas olhando a campos que nós olhamos com potencial claramente para causar dano nos da frente, se há campo onde eu acho que toda a gente pode passar mal, é Estarreja. Estarreja. Pampilhosa, Sim. eu direi que foi algo surpreendente o resultado. Sim. Para não dizer que foi uma completa surpresa. Daqueles dias maus que acontece a toda a gente. Eu acho que o Estarreja tem uma belíssima equipa, ainda aqui a dizer desde o início da época. Foi das equipas que me parece que melhor se preparou para este campeonato de SAPSEC. Com muita base do ano passado, mas reforçando-se de forma muito cirúrgica e permitindo-lhe ganhar claramente pontos à partida para este campeonato. Agora, o que me parece é que quando tu vais chegar ao final do campeonato, tu vais olhar e vais dizer assim: onde poderá fazer a diferença das subidas em condições normais serão as deslocações a Estarreja, serão as deslocações, por exemplo, a Passos de Brandão, serão as deslocações, como é óbvio, a Espinho e ao Bar, isso é inegável, será a deslocação a Lobão, será a deslocação a Fiéis. São esse tipo de deslocações que nós sabemos que teoricamente são mais complicadas, que à partida poderão definir. E o que é certo é que o Ovarense passou com distinção no teste em Estarreja, e o Espinho, que é bom lembrar que começou a jogar com 10, terminou a jogar 10 contra 10, é verdade, mas começou muito cedo a jogar com 10, acabou por não conseguir passar esta reja e ficou ali um passinho. É verdade, quem vir o canto percebe que nem é uma questão de falha de marcação, não é nada, é o canto que é muito bem marcado, na minha opinião. É muito complicado parar naquela zona do Diego, da forma como ele entra. O Diego está com 3 homens à volta dele. Eu penso que é o Gilo, o Pedro e mais outro. Repara, não é questão de haver oposição ou não haver oposição. O canto eu diria que se o treinador pedisse para bater o canto naquela zona, para bater numa determinada zona, era ali que ele queria que batesse. Precisamente naquele sítio, sem tirar nem pôr. E o Diego pega-lhe muito bem. O Diego pega-lhe muito bem na bola e pega-lhe de tal forma que era o único sítio onde a bola poderia entrar naquele momento. Mas o que é certo é que chegas ao fim do jogo e dizes: o Espinho não somou pontos e o Ovarense foi à albergaria e fez aquilo que nós vimos. Mudou aos 3, acaba aos 6. Sim, mas há aqui dois pormenores que eu gostaria de partilhar convosco, que eu acho que vai acontecer. Eu acho que a diferença pontual dos candidatos para os demais não será tão grande como na época passada, e já falámos sobre isso. E depois, esta jornada também tem aqui outro indicador, é que 50% dos clubes de baixo pontuaram, ou seja, equilibraram mais a tabela para as equipas que estão na primeira metade da tabela. Por isso é que eu juntei aqui, Jorge, e passo para ti a bola, que sentia que a classificação hoje ia ser um pouco junta àquilo que é a nós dos resultados. Começamos a ter aqui um campeonato, vou pegar nas vossas palavras, vocês desde o início que dizem que é um campeonato a 2, podia haver aqui um terceiro no que é o campeonato na subida ao Campeonato de Portugal. O resto era um campeonato entre os outros todos, à exceção do Avanca. Como é que vês este fim de semana desportiva nos resultados? O Estarreja mostra efetivamente que vai ainda estar mais algum tempo na luta. Eu acho que em condições normais, absolutamente normais, tendo em conta o que é a avalia de umas e de outras equipas, no final teremos Ovarense e Espinho nos 2 primeiros lugares.
O que é certo é que o Estarreja para já está-se a bater muito bem e está de tal forma que é só o segundo melhor ataque do campeonato. Sim. Minto. O quarto melhor ataque do campeonato. Sim, é que é. O segundo melhor ataque é do Espinho, depois é o Passos Brandão e depois é o Estarreja. E é a melhor defesa do campeonato. É a melhor defesa do campeonato, é a equipa do Estarreja. Tem somente 10 golos sofridos. Todos os outros já têm acima da dezena. Isto mostra, de certa forma, o que tem sido o percurso da equipa do Estarreja. Agora, vamos lá ver. Eu acho que era uma jornada que era importante porque punha aqui alguns duelos que me pareciam muito interessantes, como salientei na semana passada. Permitam-me destacar desde logo o que era o jogo do Pampilhosa com o Varense. Era importante para a equipa de Pampilhosa vencer. Porque o Pampilhosa com o São Roque, peço desculpa. Isto porquê? Porque o Pampilhosa vinha de uma mudança técnica que ocorreu precisamente esta semana, com a saída de Nuno Raquete. Era importante voltar a vencer e também para trazer mais gente para a luta. E o que é certo é que, tendo conseguido, ainda por cima da forma como foi, esteve a perder 1-0, esteve a perder 2-1 e acaba por virar para 3-2 a equipa de Pampilhosa, dá aqui algum balão de oxigénio. Traz também problemas para a equipa de São Roque, que começa a ficar aqui numa zona bem mais complicada. É verdade, teve aqui uma sequência de jogos também que me parece que era mais difícil, mas traz para baixo uma equipa de São Roque que até iniciou muito bem o campeonato, mas começa a ficar aqui numa zona que é de claro conflito. E se nós olharmos para tendências apenas e só, nós olhamos e vemos, por exemplo, uma equipa do Cesarense que confirma a tendência, embora tendo tido um susto pelo meio, mas confirma a tendência, vence e já chega aos 15 pontos. O Fermentelos volta a vencer a Juve Force e volta a aumentar essa tendência de ir subindo na tabela classificativa. E o próprio Esmoriz, com a vitória diante da equipa de Lobão, soma 2 resultados muito positivos mesmo, no espaço de uma semana, e mostra uma tendência de ascensão na tabela. Mas depois também temos que dizer, e também dizer, claro, a equipa do Vista Alegre. A equipa do Vista Alegre também soma 2 vitórias no espaço de uma semana. Ou seja, são tendências de equipas que estão claramente numa fase ascensional na época. Mas há equipas que estão aqui em clara queda. A equipa da Juve Force, atenção, começa a ficar pesado. Começa a ficar pesado nesta altura, porque tem 10 pontos. Eu volto a dizer, do que eu vi a Juve Force a jogar no campo de Calvário em São Roque, eu acho que tem capacidade para sair desta zona perigosa. Mas o problema neste momento é quando tu entras no lodo, é conseguir sair de lá do meio. E esse pode ser o problema para a equipa da Juve Force. Vejo o São Roque em queda, e a vir aqui com alguns problemas, e vejo também aqui uma equipa que, sem nós darmos muito bem por ela, já está cá em baixo, no meio da molhada, que é a equipa do Águeda, que até começou muito bem o campeonato, devemos lembrar, e de repente já está cá em baixo e tem apenas 2 pontos de vantagem para a linha d'água, seja a 3, seja a 4. Portanto, é para nós percebermos aqui também um bocadinho o que são as tendências no momento. Agora, é uma jornada também que traz nova derrota da equipa de Fiéis. Quarta consecutiva. Não é de todo o melhor momento para a equipa do Fiéis, nem pouco mais ou menos. É uma jornada que confirma o que é a excelência do campeonato feito pela equipa de Oliveira do Bairro e pela equipa de Passos Brandão. As duas anularam-se e chegaram a um nulo, mas mostra efetivamente que são duas boas equipas deste campeonato, e mostra, por fim, me parece, o que é, nesta fase, uma equipa de Ovarense que está a reagir muito bem àquilo que foi a perda de pontos, absolutamente surpresa para mim, que foi na Pampilhosa. O que fez ontem em Albergaria não é para qualquer equipa. Já agora uma coisa, já é garantido que ninguém vai fazer o mesmo campeonato que a Forreira fez o ano passado. Isso é garantido. Filipe, neste momento o campeonato está como o campeonato de Portugal. A nível porque há uma tendência do segundo classificado até ao 7, nenhum ganhou, e os de baixo ganharam todos, praticamente. Tirando esta situação do Águeda, se calhar já não é novidade, porque o Águeda começou bem, a imagem de São Roque também começa muito bem, e agora estamos a olhar para o baixo da tabela.
E a questão do Cearense claramente está em ascensão, e a mesma coisa como os Moreiros. Os Moreiros também começa, e estamos a falar em 4 jogos, os Moreiros, penso eu, 3 vitórias, um empate, 2 vitórias. Moreiros? Sim, os Moreiros. 2 vitórias e um empate. 2 vitórias e um agora empate. com Exatamente. Sim. Portanto, Eu estava a ver e isso. para dizer o que é, até neste momento o Avanca, na minha opinião, e com todo o respeito que tenho pela Avanca, praticamente está entregue. Portanto, Não, mas, Agora a mudança de treinador. mas eu acho que o Avanca não é só o treinador. Eu ia falar nisso. Ai, não, Pode agora mudar de também. treinador, porque se for a mesma equipa. Mas, segundo parece, acho que o Avanca está a procurar contratar jogadores. Ok, pronto. João. Contratou um treinador que, aliás, o Tiago Moreira é o treinador que se sobe o Avanca ao campeonato sabe-segue, ou seja, já conhece a casa já conhece o treinador. Segundo sei, o técnico está à procura de jogadores para reforçar a equipa e vamos ver se o Avanca terá. Mas neste momento o Avanca tem que fazer 12 pontos seguidos e os outros perderem. Olha, deixa-me dizer-te uma coisa. É que é quase impossível Para que no as campeonato pessoas sabe Não são 3 jogadores que vão fazer a diferença. É preciso. E para que as pessoas percebam, eu acho que o menor dos problemas do Avanca até agora foi a questão de equipas técnicas. A questão que esteve até agora em cima para... Mas acho que pode ser mesmo para tentar mudar qualquer coisa diferente, trazer uma É diferente. tentar aportar algo diferente. É óbvio que o Tiago terá aqui pela frente, o Mr. Tiago terá aqui pela frente um desafio muito complicado, que é conseguir ir buscar atletas que lhe possam trazer pontos, e tem que ser muitos, porque já parte aqui com uma decalagem grande. Não, o mais difícil é tu apresentares o registro. Ora, nós estamos em último. Estamos em último, estamos já a 10 pontos do... Pior também é Isso é impossível. o maior desafio de todos. Exatamente. Epá, ainda temos que jogar com toda a gente e mais alguém, que é difícil. Epá, o que é que... Queres vir para aqui? E eu não sei qual é que é a capacidade em termos orçamentais que o Avanca terá para isto. Jorge, mas isto para dizer o quê? Independentemente de ir buscar jogadores, e acredito que seja, mas tem que ganhar seguido e os outros perderem todos. Portanto, isto já é uma margem pontual muito grande. Mas é calagem brutal já. Muito grande. Neste momento, olhamos para o Grande de Portugal, olhamos para o Sabe-Segue, e há aqui um equilíbrio muito grande. Sim. Sem dúvida nenhuma. A não ser os da frente. Mas foi esta jornada que trouxe esse Tal e equilíbrio. qual. Foi esta jornada que baralhou as contas todas a isto. Portanto, o Relâmpago ganhando tem 9 pontos, mas está claramente na luta. O Vista Alegre também faz E os temos 12. que dar aqui uma palavra ao Passos Brandão, porque continua a jogar fora, continua a ir buscar. Não sei, não vi o jogo, mas para aquilo que parece, o Passos Brandão também fez um grande jogo. Acho que foram 2 grandes equipas, mas o Passos Brandão ainda não conseguiu ter o seu fator casa, que o fator casa que era muito importante também. Além de boa equipa que é, mas não consegue ter o fator Até casa. ao momento, o único jogo que não inverte jornada é com o Fiens e joga em Cortegaça. Sim, mesmo assim joga fora. Sim, mas eu estou a dizer até ao momento, e nestas jornadas todas, em 10 jornadas, faz 9 jogos fora e um semi fora. E aquilo que é o Varense. Portanto, o Varense, acho que se calhar também ouvir-nos um bocadinho, acho que já não sofre golos e marca muito mais. Mas eu acho que no lugar do Alvarense, o que o Alvarense precisava após aquela derrota em Pampilhosa era encontrar um adversário exigente para perceber que problemas é que podia ter ali. Isto acaba por ser um engano, porque Claro. o Alvarense perde em Pampilhosa, depois apanha adversários teoricamente mais frágeis. Exatamente, não dá para perceber. E foi agora no Alba que o Alba já foi empatar a Fiães, pronto, mas o Fiães também, pronto, lá está. E a parte negativa, acho que o Fiães, daquilo que mostrou e aquilo que acho que tem capacidade para muito mais, portanto, se calhar está a ser a fase negra deles. E eu costumo dizer que os clubes têm essa fase todos, uns conseguem mesmo jogando mal ganharem, mas há outros que não conseguem, e se calhar o Fiães está a passar. E dar aqui uma palavra ao Lobão, que tem vindo a fazer um grande campeonato. Portanto, se calhar este jogo, e se calhar está aqui o João, não deixa mentir, se calhar não esperava e muito menos perder. Realmente é aquilo que ele diz do jogo, se calhar o empate era o mais justo. Pronto, e se calhar o Lobão hoje já tinha aqui mais 2 pontinhos e se calhar já estava encostado ali ao Estarreja e estávamos a falar de uma forma diferente. Portanto, e se calhar o João está ali a fazer contas à vida também e hoje não conseguiu dizer isso. Portanto, e o Espinho, realmente, dizemos assim, é inglório. Ser no último segundo, mas é um campo difícil, mas lá está, o Obarense conseguiu passar lá e se calhar também estão a fazer contas à vida. Mas neste caso eu acho que o Obarense e o Espinho, com maior dificuldade, são os dois que vão por aí fora, mas aquilo que o Jorge disse e eu subscrevo, já nunca mais ninguém consegue fazer aquilo que a Flogredo fez no ano passado. Portanto, é só isso. Diniz.
Sim, eu concordo assim por baixo, entretanto, que os meus colegas foram dizendo. Acho que de facto esta jornada veio dar um equilíbrio muito grande a toda a tabela classificativa e a fazer um bocadinho também aquela sombra que vem do campeonato de Portugal, que vai também tocando alguns alarmes, digamos assim, no SABSEG, e esta gente começa-se a acordar para a realidade, não é? Mas à parte disso, há que salientar algumas, entre aspas, surpresas, não é? Neste momento a gente joga para o 11º lugar, que é o lugar mais seguro que dá para não descer. Exatamente, mas apesar de toda esta, portanto, desta jornada, há aqui algumas surpresas, digamos assim, a registrar, desde a vitória dos Mouris em Lobão, assim como também o Relâmpago também acabou por fazer, não estava a fazer um campeonato como deve ser, vem de um resultado extremamente negativo. Há aqui o caso, por exemplo, do Pampilhosa São Roque também, que era um jogo bastante equilibrado, a qual eu acho que, pelos números e também pelo jogo que fui vendo na net, vi duas equipas muito identificadas com o terreno. Eu acho que o campo que apanhou-se ali em Pampilhosa, eu acho que o São Roque se viu em casa e até começou a ganhar o jogo. Eu acho que até estava melhor que estava em casa, um pedaço. Não, mas aquilo estava pesadinho, estava e é só aí Tu ver. gostava, não é? Não, pá, pronto. Ele não, Sandokan. Não, é lógico que tudo isto, é lógico que estas situações ajudam, não é? Agora, há aqui de facto outro jogo que eu queria ressalvar nesta jornada, que é o Fiéis Vista Alegre, e não tanto pelo Vista Alegre, mais pelo Fiéis, porque o Fiéis estava lá em cima e a fazer um bom campeonato, porque estava a passar distraidamente entre os pingos da chuva, e estávamos todos aqui a falar da Ovalense e do Espinho e do Passos Brandão, e o Fiéis estava ali perante os pingos da chuva a fazer o seu campeonatozinho, até chegar a Espinho e fazer aquele resultado que acordou toda a gente. Agora está a ter este problema. Porquê? Porque eu acho que os adversários agora do SABSEG já olham para o Fiéis de maneira diferente. Já não estão tão distraídos. Porque no início do campeonato a sensação que me deu é que o Fiéis foi fazendo um bocadinho, foi correndo por fora, como se costuma dizer, e os grandes adversários do Fiéis, como o Passos Brandão, aqueles que estavam ali muito perto da tabela classificativa e aqueles mais por baixo, não estavam a reparar muito bem no Fiéis. O que acontece é que este resultado que ele fez em Espinho, eu acho que toda a gente exatamente, o Fiéis ir a Espinho ganhar, e por estes números, e 3 golos, quer dizer, 4 exatamente, espera aí, tem que haver qualquer coisa, e este tem que haver qualquer coisa, começam a defrontar um adversário à qual e eu quero dizer com isto o quê? Acho que o Fiéis vai ter que soar um bocadinho mais as estupinhas, porque já passou aquela fase de passar despercebido, e acho que ias cantar a Floribela agora. Passou, não, era da Frozen. É Frozen. Agora É Frozen. Perguntas agora ali ao João Pinto, ele está pró nessas coisas. Eu já estou a par disso. Cara, para terminar nisso. Não, e depois, para terminar, eu já tinha dito o mesmo em relação à jornada passada dos números do Ovarense, e acho que também estes números, com o Alba em casa 6-0, honestamente, na minha opinião, com todo o mérito, com todo o valor que nós já reconhecemos no Ovarense, isso é sem dúvida 13 golos em 2 jogos. É sem dúvida. Agora, eu acho que para o Alba, em sua casa, e o valor que aquela equipa tem, eu tenho que dizer o mesmo que disse do 7-1, acho demasiado pesado para aquilo que o Alba nos pode apresentar. De maneiras que, agora, há que dar o mérito, de facto, a todo este potencial do Ovarense, sem dúvida nenhuma. Carlos Silva. Vou contrariar aqui um bocado os meus colegas, pelo seguinte: nesta jornada, dos 7 primeiros ou 8 primeiros, só o Ovarense é que ganhou. Pois os outros até ao 7 ninguém ganhou. Foi com o Neto. E é o equilíbrio que há neste campeonato, é isso aí. Depois é o seguinte: o Espinho
nos últimos segundos, perdeu 5 pontos. Perdeu em Ovar e perdeu em Estarreja. 5 pontos. E esses 5 pontos aí faziam-me jeitaço, graças agora para mim. Que eu estava aqui, tinha 27 pontos. Está em primeiro. Estava em primeiro lugar. É só para lembrar. E depois já o seguinte, é assim, o Cesarense a subir neste campeonato vertiginosamente. Todas as semanas a largar terreno, saiu aqui dos últimos lugares e está aqui, para cima do meio da tabela. O Vista Alegre, depois que mudou o treinador, a melhorar consideravelmente. Os Moreiros, depois que mudou o treinador, a melhorar. E depois temos aqui 2 equipas que nós estávamos aqui todas as semanas e eu tinha as minhas dúvidas e contestei, que era o Alba e o São Roque, que estão, na minha opinião, a caminhar para o sítio deles. Não estou aqui agora a fazer prognósticos porque eu não sou a meia, mas estou a dizer que se calhar Tem algumas diferenças, devo dizer. Acho que eles estão a caminhar para o sítio deles e têm de começar a perceber de que se descerem 2 equipas de Aveiro já estão aqui na fogueira. Não tenho dúvidas nenhumas. O Relâmpago, na minha opinião, esta vitóriazita deu-lhe mais um bocadinho de talento, mas continuo a dizer que está mal classificado para a estrutura que tem e para o valor do plantel e para aquilo que tem contratado e pelo espírito combativo que a direção tem feito para ver se os tira cá nos últimos lugares. Exceção, Gil Force, na minha opinião, porque é uma equipa que ficou com 60% ou 70% dos jogadores do ano passado, está aqui a passar por muitas dificuldades. Já está cá nos últimos e quer queiramos, quer não. Para estas equipas que andam aqui ao meio da tabela, o campeonato vai ser, na minha opinião, um género dos grupos excursionistas. Vai ser assim, as equipas que vão andar aqui a matar-se uns aos outros, que é o que estão a fazer neste momento, Passos Brandão, Oliveira do Bairro, Fiéis, matam-se uns aos outros para jogarem para o 3º lugar ou para o 2º já não dá, porque o Espinho não vai dar hipóteses. E depois há as outras que vão jogar para descer. Agora, eu estou de acordo aqui com os meus colegas, mas acho que este campeonato, se em dezembro as equipas se reforçarem, vai haver aqui muita viragem nesta classificação, porque os números dizem isso. São diferenças muito pequenas. Nós estamos a ver que o Cesarense, com 2 ou 3 vitórias, já está cá em cima. Os outros também, se ganharem 1 vez ou 2 vezes seguidas, depois se empatarem outra, também pode equilibrar as contas e tornarem o campeonato ainda mais difícil. Filipe, eu ia-te pedir uma coisa. Se conseguias ver como é que estava o campeonato de SAPSEG em termos de pontuação o ano passado por esta altura. À 10ª jornada. Exatamente. Tens que mudar. É só por causa de uma teima que eu tenho, porque eu continuo a dizer que quem pensar que 35 pontos vão chegar para a manutenção, eu acho que vai ficar muito curto. À 10ª jornada, nesta altura, jogava-se então a 9 e 10 de novembro. Tínhamos Espinho com 28 pontos em primeiro lugar, segundo lugar para Flogreide e Ovarense com 27, quartos Beforce com 22, quinto Passos Brandão com 19, sexto Esmoriz com 16, sétimo Vista Alegre com 14, oitavo Lobão e Águeda com 13, décimo Alba com 12, décimo primeira Banca com 11, décimo segundo Fiéis e Relâmpago de Garense com 9, 14º Postelo com 8, 15º Alberto Barro, Pampilhosa, Canedo e Cojães com 6. 4 equipas com 6 pontos. Pois, nesta altura, só para teres uma ideia, por exemplo, no 15º tinha quantos? 6? O 15º classificado tinha, nesta altura, 6 pontos. Nesta altura já tem mais 4 pontos. 4 pontos. Tendo em conta que estamos com, mais ou menos, um terço do campeonato. Vamos chamar-lhe assim. O segundo para baixo, a diferença também não é grande. 6, 7 pontos. Não, mas o que eu quero dizer com isto é o seguinte. Nesta altura, já estão mais 4 pontos para o 15º classificado. E o 15º classificado do ano passado fechou com 35 ou 36 pontos, já não tenho bem a certeza. O que eu digo é que provavelmente não chegarão os 39 pontos. Nem sequer. 40 pontos, mas chega. O problema é esse. É que neste ritmo que estamos de pontuação, com uma equipa a não pontuar, há 6 pontos são de borla. Sim. É que o problema está a ser esse. Tinha 62 pontos para disputar. É que estamos para um ritmo de pontuação muito mais elevado. E mais, reparem quantos pontos é que já perdeu o Ovarense, quantos pontos é que já perdeu o Espinho, em relação à época passada, do que era o primeiro e do que era o segundo. Mas de qualquer das formas, já aqui estas equipas aqui de baixo, para atingir essa pontuação, tem que ter mais 8 vitórias. 8? Mas não se esqueça que uma já está garantida.
O problema é esse. Ele joga só para 7. O João disse que eles iam buscar o treinador e não iam buscar os jogadores. Bem, mas é preciso que eles venham. O Abanca ainda se pode safar. Hein? Eu vou voltar a dizer. O Abanca, se fizesse 72 pontos, ficava em terceiro. Pois, vamos lá ver uma coisa. Eu volto a dizer o que disse aqui a semana passada. Não vai perder os 34 Eu estou a falar num cenário, Agora, acho que não. o cenário que eu conheço neste momento da equipa do Abanca, é que pode vir o Mourinho, pronto, vamos chamar-lhe o Klopp, pode vir o Klopp, que senão põe o Mourinho e ainda quer bater em algum ar talvez. Pode vir o Klopp, que não só fez esta equipa do Abanca. Ok? É simples. Na próxima jornada teremos então o Espinho Oliveira do Bairro no sábado, às 15h30. No domingo, às 15h30 também teremos São Roque Relâmpago Nogueirense, Recreio de Águeda Alba, Juve Force Pampilhosa, Cesarense Fiéis, Vista Alegre Lobão, Ovarense Abanca, Esmoriz Passos Brandão e os Tarreja Formentelos. Vamos então à nós da próxima jornada. Peço-vos brevidade para ainda irmos ao Campeonato de Portugal. Vamos começar agora pelo Jorge Silva. Olha, eu destaco desde logo os Cesarense Fiéis. Parece-me ser um jogo muito interessante para confirmar tendências. Se é tendência em descendente da equipa de Fiéis e se é tendência em termo ascendente da equipa do Cesarense. Atenção que uma vitória da equipa do Cesarense colocava a equipa do Cesarense já neste momento com 18 pontos, o que eu acho que era um excelente pecúlio, diga-se passagem. Temos este Espinho Oliveira de Barro, tendo em conta o que foi o percurso recente da equipa do Oliveira de Barro, tendo em conta principalmente isto que o João disse o ano passado, foi o Oliveira de Bairro, o ano passado foi somar pontos a Nogueira da Restoura, frente ao Espinho, com uma belíssima exibição, com um golo de pontapé de bicicleta pelo meio e afins. Quem pensar que isto vai ser jogo fácil para a equipa do Espinho, eu acho que pode ser um jogo muito complicado, depois veremos. Temos aqui um jogo que, a não ser que a equipa do Ovarense rode muito, podemos ter aqui jogo para recorde no campeonato. Atenção. Pode ser um jogo muito interessante. E por fim, o último jogo que eu destaco é o São Roque Relâmpago Nogueirense, porque o São Roque precisa rapidamente somar pontos diante de uma equipa que também precisa de somar pontos. Ou seja, são dois aflitos que vão jogar cá em baixo. Duas equipas estão habituadas a jogar em relevados muito complicados, quer o do Relâmpago, quer o do São Roque, não são relevados fáceis. Pode ser aqui um jogo bastante interessante para a semana. Filipe, olha, eu vou andar em sentido contrário. Tirando a Ovarense a banca, com todo o respeito, que é o jogo, teoricamente, Deus me livre se o Ovarense perde pontos com a banca, acho que era uma catástrofe. Mas antes de jogar, começa a 0-0. Portanto, isso é verdade. São todos jogos que há ali um equilíbrio muito grande para a pontuação. Que é o caso de Tarreja Formentelos. O Formentelos está a fazer agora uma recuperação também boa. O Estarreja, a questão de Juve Force Pampilhosa, estão os dois um ao lado do outro. O Relâmpago Nogueirense com São Roque, uma luta de aflitos. E o Águeda Alba também, que é um jogo quase vizinhos. E os Mourinhos Passos Brandão. E os Mourinhos Passos Brandão. Vai ser um jogo muito interessante. Aliás, eu marquei os jogos todos tirando a questão do Ovarense a banca, o que acho que é uma jornada muito interessante até para baralhar novamente as contas da tabela. Eu acho que o jogo da jornada é os Mourinhos Passos Brandão. O Espinho Oliveira do Bairro, o Espinho com maior ou menor dificuldade, acho que vai superar, embora o Oliveira do Bairro tenha dado indicações de que bate-se com qualquer adversário em plano de igualdade. Depois tem aqueles jogos, o Cesarense Fiéis, o Vista Alegre Lobão, a Juve Forte Pampilhosa, todos jogos que podem mandar as equipas ou mais para cima ou mais para baixo, para ficarem, algumas para alargarem a distância e outras para se aproximarem umas das outras. Agora tem aqui o caso do Alvarense, que é um caso, na minha opinião, fácil. Vamos ver o que é que o Estarreja vai fazer com o Formentelos, que é uma equipa perigosa sempre a jogar fora. Diniz? Sim, eu vejo esta jornada um pouco como a jornada anterior, porque tem jogos entre equipas que estão ali muito perto da tabela classificativa e que vai decidir quem passa quem. Tirando, de facto, como já foi dito, este Ovarense a banca, tirando este jogo, todos os outros é um pouco a imagem da jornada anterior e que vai, de facto, mexer com ali lugares na tabela classificativa muito próximos e poderá equilibrar ainda mais este campeonato. Falta o João.
Sim, eu assino por baixo as palavras do meu amigo Helder Neto. Acho que, à exceção do Ovarense Banca, é uma jornada muito, muito competitiva. Vamos então agora uma pincelada breve, porque vamos ter muito tempo para escalpelizar com calma, mas jornada 26, Campeonato de Portugal, Série B, Marítimo, peço desculpa que isto agora, fui ver aqui a classificação para o Jorge e isto de repente saltou-me para a época passada, portanto aqui a fazer agora aqui moça, Gouveia 0, Alpendurada 3, Vila Miá 2, Lamas 1, Anadia 2, Sinfãs 1, Beira-Mar 1, Floride 0, Rezende 0, Vila Real 0, Salgueiros 0, Lessa 1 e o Aparecida 0, Rebordosa 3. Vamos então à classificação. Rebordosa líder com 25 pontos, segundo Vila Miá com 18, terceiro Lessa com 17, quarto Alpendurada com 16, quinto Beira-Mar com 14, sexto lugar para Floride e Aparecida com 13, oitavo lugar para Salgueiros com 12, nono União Lamas com 11, abaixo da linha de água com 10 pontos em décimo lugar Vila Real e Rezende, 7 pontos para Fiães em 12º lugar, 5 pontos para Anadia em 16º lugar e Gouveia Lanterna Vermelha com 1 ponto. A próxima jornada será apenas no dia 29 de novembro, mas de início começamos por ti, uma pincelada àquilo que é o Campeonato de Portugal Série B neste momento. Pronto, eu, como já tive a oportunidade de dizer, há aqui de facto este campeonato que é extremamente traiçoeiro, por estáis vindo muito curto, num equilíbrio muito grande. Tenho assistido a vários jogos deste campeonato e vejo cada vez mais um equilíbrio muito grande, mesmo entre as equipas que estão abaixo da linha d'água. E até referi há pouco o caso do Beira-Mar Floride, que acabou por sorrir a vitória ao Beira-Mar, mas há que dizê-lo com toda a honestidade, eu só gostei de facto do resultado, porque pronto, o Beira-Mar ganhou e fiquei contente por isso, mas há que reconhecer que foi um pouco injusto, porque de facto o Bozinovski, o guarda-redes do Beira-Mar, fez uma exibição fantástica na primeira parte, e depois na segunda parte também aqui e acolá houve já um pouco mais de equilíbrio, um bocadinho mais de luta, e teve o Didi que de facto sacou um remate fora da área e que fez a diferença. Agora, e onde é que eu quero chegar com isto? Quero chegar de facto àquilo que comecei, que é um campeonato extremamente curto e equipas muito, muito, muito equilibradas e muito idênticas, apesar da tabela classificativa. Agora, um pouquinho à parte disto que eu estou a dizer, sem dúvida nenhuma, o Rebordosa, que está irrepreensível, pá, com 9 jogos só com 2 golos sofridos. Temos que lhe reconhecer o mérito e de facto está impecável neste campeonato. Todos os outros, eu acho que esta paragem vai fazer com que eles tentem de facto ir ao pormenor das suas transições, dos seus automatismos, porque de facto este campeonato vai estar muito equilibrado e há pouco tempo para se recuperar, porque são só 26 jogos e 9 já se realizaram. Cássio? Eu fui ver o Lamas, você sabe, fui ver o Lamas Vilhamiar, o Lamas perdeu 2-1. Se me perguntarem assim a mim o resultado está correto porque ficou 2-1, mas o Lamas, da mesma forma que perdeu, podia ter ganho. O Lamas podia ter ganho em Vilhamiar e não era surpresa para ninguém. O Lamas, na minha opinião, fez um dos melhores jogos desta época. Esteve bem, é certo que o Lamas tem lacunas que tem de preencher, tem que arranjar solução para poder realmente fugir aos últimos lugares, mas não sei, o Lamas sem Filipe Melo, sem o Danilo Rodrigues, sem Alex Brandão, sem Hugo Seco, não sei o que é que o Lamas tem 40% da equipa de fora, que no jogo o Danilo Rodrigues fez outros jogos, o Lamas também perdeu, mas estes 3 jogadores, na minha opinião, eram a trave da equipa do Lamas, é que seguravam, portanto, aquilo. Eram os jogadores mais experientes, eram os jogadores que já palmilharam campeonatos superiores e traziam esta juventude do Lamas, que talvez foi contratada precisamente por causa disso, alguma confiança para eles irem começando a desenvolver as suas capacidades jogo após jogo. Portanto, o Lamas perdeu 2-1. Não quero com isto dizer que tenha feito uma má exibição, não fez. O Lamas fez um bom jogo, já disse agora há bocadinho que o Lamas tinha feito talvez das melhores exibições da época, mas nós estamos habituados a exigir mais em termos de resultados, porque o Lamas neste momento tem um ponto negativo. Se fizermos a análise
A classificação do Lamas, o Lamas fez 4 jogos em casa, havia de ter 12 pontos, fez 11, tem um ponto negativo. Não é nada de alarmante, mas o Lamas tem de perceber que com esta roupa, se calhar não vai chegar para o Lamas, chegar ao fim do campeonato, sair aerosamente dele. O Lamas tem que perceber que no momento oportuno tem de contratar 1 ou 2 jogadores ou 3, tem, porque o Lamas precisa de mais qualidade na frente. O Lamas o ano passado perdeu, desde para esta época, 3 jogadores da defesa, o Serrão, o Filipe Melo, que é uma perda, e o Hugo Almeida. Portanto, e os 3 jogadores que estão a jogar eram jogadores que não jogavam o ano passado, estavam suplentes. Com a alteração do Pedro Moreira, que, na minha opinião, é um jogador de grande qualidade, que o Lamas contratou. Portanto, Pedro Moreira, João Moreira. João Moreira, o defesa esquerdo. Eu chamo-lhe Moreira, mas... É Moreira, fica Moreira. E ele é o defesa esquerdo, que é um excelente jogador. Sim. É um indivíduo que Era de Vila Mier. o Lamas acertou e bem nessa contratação. Daí para a frente, o Lamas tem meio campo macio. Volto a repetir aqui hoje, o Lamas nem tem peso nem tem altura no meio campo. Tem qualidade, porque os jogadores jogam muitíssimo bem, mas não tem profundidade. Se nós formos ver, não sei se algum jogador do Lamas do meio campo já marcou algum gol. 9 jogos ou 10 jogos, o Lamas tem. Portanto, nós temos de perceber isso aí. Agora, eu estou a falar só do Lamas, não estou a falar das outras equipas. Há uma equipa que surpreendeu, foi o Anadia, as outras estão a ganhar um pontito e vão perdendo e vão equilibrando as contas para o Lamas, mas o Lamas tem forçosamente de... Não é preciso estar para Coimbra, para perceber que o Lamas tem de preparar-se para o que aí vem. O Lamas vai ter agora uma fase muito difícil de jogos, tem um Gouveia que o Lamas poderá ultrapassar, mas depois vai ter o Beira-Mar, vai ter o Salgueiros, vai ter o Anadia, e depois volta a jogar fora. Começar a segunda volta. Portanto, quer queiramos que não, o Lamas vai fazer um jogo em casa e parece 3 fora. Portanto, cuidado com isso aí, porque o Lamas pode cair cá em baixo e depois para sair é muito mais difícil. Espero que a direção do Lamas tenha em atenção não as minhas palavras, mas a realidade da pontuação do Lamas e verifique que realmente o Lamas precisa de alguma coisa para sair desta zona que se torna muito perigosa a partir de determinada altura, porque depois pode não haver soluções e não sei se o Lamas tem possibilidades ou não de contratar jogadores amadores para forçar a equipa. Se tiver de contratar os jogadores profissionais, mais difícil vai ser. João. Pronto, destaco aqui a primeira vitória do Anadia, e eu penso que no programa anterior disse que acreditava que o Anadia pudesse ser das únicas equipas destas 5 a sair desta zona, porque tem capacidade para isso. Tem que, logicamente, fazer alguns ajustes. A questão é quem é que irá nesse lugar. Pois, exatamente. Agora, não, mas assim, eu acho que eu aponto aqui para 3 equipas que poderão passar muitas dificuldades. Até assinalei aqui que é o caso do Gouveia, do Sinfãs, que segundo soube, acho que há algum desinvestimento, e do Rezende, por aquela questão da taça, aquela euforia toda, e afinal o plantel deles não é tão forte quanto aquilo que nós achamos. Por isso, eu acho que destas 5 equipas neste momento, além de Vila Real, eu acho que o Anadia tem capacidade de sair desta zona. E então, se o Anadia com esta vitória faz 5 pontos, está a 5 pontos da linha d'água. 5 pontos são 2 jogos. Não, está a 6. Está a 6, não. Exatamente. O Lamas está com 11 pontos, mas 2 vitórias. O ponto neste campeonato é muito valioso, é muito caro. 2 vitórias para a equipa do Anadia, eles podem sair desta zona. Pois, mas é que só vencer uma vez. Sim, O problema já não é vencer 2 vezes. Mas O problema é vencer a segunda já. Mas olha, põe-te naquele balneário. Uma equipa que em 9 jogos aparece a primeira vitória, mentalmente aqueles jogadores têm que estar motivados para o que vem, não é? Então estávamos a dá-los como mortos, de repente ganham um jogo, não é? Eles agora, à partida, mentalmente estarão mais preparados para o que vem. O próximo jogo é algo pendurado na dia. É bom, é um bom desafio para eles, para ver se eles têm capacidade É uma ou não. equipa ao alcance deles. Mas é uma equipa... Agora, O Lamas tem perdido estes jogos todos e não tem sido inferior a ninguém. E, no entanto, é um plantel de jovens de 19, 20 anos. E destaque aqui para a cavalgada do Rebordosa. Melhor ataque, melhor defesa, continua a passear neste campeonato. Foi jogar ao Aparecida, que tem até uma equipa razoável, a um sintético. O Rebordosa joga em relva natural e vence por uns claros 3-0. O Rebordosa está a fazer um passeio. E este momento da Lessa, que segundo sei acho que é a 4ª vitória consecutiva,
e ganhar em casa do rival Salgueiros, apesar daquela Também temos polémica que ver a forma toda. que foi. Polémica não. Não, claramente prejudicado. Não tem polémica Claro, nenhuma. não, Numa exatamente. altura em que se fala Não muito há da dúvida. arbitragem. Em português, claramente clarinho como prejudicado. água, Exatamente. é uma asneira que não lembra de ninguém. Claramente Mas prejudicado. ao dia 2. Quando se anda a falar de cantos, o isso vê importante é os aquilo. 3 pontos por parte do Lessa, e o Lessa continua aqui a respirar um bom momento. Também com a troca do treinador, o nosso velho conhecido Mica, que jogou aqui no Feirense e no Lourosa, está a fazer um excelente trabalho. E eu penso que a luta aqui eu acho que o Rebordosa já carimbou aqui a passagem ao play-off. Eu acho que a luta poderá passar pelo Lessa, Vila Miá, Alpendurada, e eu ainda acredito que o Salgueiros tem a capacidade de chatear, mas continua atrasado nessa luta. Vamos, Jorge, Depois da muito breves, Jorge. Bem, eu sendo de forma muito breve, eu devo dizer o seguinte: o principal destaque que eu faço esta semana é a estupidez da decisão que foi cometida no Lessa contra os Salgueiros. É uma coisa inacreditável. Atenção, quem me conhece sabe que eu ligo tanto aos Salgueiros como ligo ao Correr Cabelinhos. Não me liga nada, não me diz nada. Agora, quem tiver a oportunidade que vá à página dos Salgueiros do Facebook e que veja o lance que eu estou a falar. É uma coisa inacreditável como é que aquele gol é anulado. Desculpem, não há nenhuma razão objetiva. O lance nem sequer é muito rápido. Tivemos um fim de semana negro em lances de bola parada nas arbitragens. Não, sabes qual é que é o problema, Denis? O problema, então eu vou dizer qual é que é. É que estes senhores gostam muito de fazer protestos e eu gostava de perguntar quando é que nós, adeptos, vamos poder protestar contra estes senhores? Porque é uma pouca vergonha que nós estamos a apanhar neste momento. São erros atrás de erros atrás de erros. Eu não estou a dizer que eles são frustrados ou não. Estou a dizer que são erros que são inacreditáveis. São de incompetência pura. Incompetência pura. Não há outro nome. Onde Não está o há homem, está outro o erro, nome. mas- Eu não posso ter decisões há uma semana atrás num estádio que diz que um bloqueio pode ser feito e na semana a seguir o bloqueio é feito da mesma forma e já não pode ser feito. Mas qual é que é a dúvida? Jorge, Andamos a brincar e muito ao futebol. E andamos a brincar e muito às associações de classes. Só que há uma associação de classe neste momento que em Portugal manda no futebol. Olha, é o presidente da Federação, era isso que eu queria árbitro. dizer. Presidentes das associações, árbitros. Ou antigos árbitros. Quer dizer, neste momento, a arbitragem tomou conta do futebol português. Completamente. Quem vota neles são os clubes, são os dirigentes. Portanto, quem vota neles são os dirigentes, eles só se candidatam. E tu achas que está bem? Eu não estou a dizer que acho nada, eu estou a fazer apenas uma questão. Não que eu estou a estará dizer- bem, mas O que eu estou a dizer é que a pouca vergonha cada vez vai aumentando mais. E no entanto, nós vemos andamos aqui todos, coitadinhos, protestos. Protestos do quê? Protestos do quê? Eu, o Neto, o Sr. Carlos, o Diniz, o João, se fizermos as neiras da estrada, o que é que nos acontece? Multa. Estes senhores vão à jarra uma semana e depois voltam para lá outra vez. E não é para ganhar 100 euros por jogo. Não é como os árbitros do Distrital. Jorge, Nem- há 20 e anos. estes senhores do CNE, do Campeonato de Portugal, não ganham 100 euros por jogo. Atenção. É preciso que as pessoas tenham essa noção. O erro que foi ontem cometido, e quantos foram cometidos do género ontem, é absolutamente inacreditável. É inacreditável. É incompetência pura e simples destes senhores. Helder, muito breve. Não, foi bem destacar aqui, aliás, eu tinha os destaques aqui que o João também disse, e eu partilho, que é destaque da primeira vitória do Anadeia e destaque pela Rebordosa, que nós inicialmente falámos um bocadinho do Rebordosa, o que é que poderia ser, e neste momento está a fazer um passeio, mas ainda há muito campeonato. E falando um bocadinho aquilo que o Jorge disse, e eu partilho o que o Jorge está a dizer das arbitragens, e eu espero bem que aquele jogo de ontem do Salgueiros de Lessa, que de certeza teve os observadores, que os observadores estejam atentos àquilo que é a nota final, porque eles são observados. E este ano passou de 6 observações para 10. Então, os árbitros do Campeonato de Portugal são observados 10 jogos. E às vezes uma 10ª divisão, porque 10, praticamente 30 ou 40. Aliás, o melhor árbitro de Aveiro no ano passado ficou um lugar acima da linha de descida. Portanto, que foi o Marcelo Silva. Portanto, por causa das décimas e algumas décimas, espero bem, e vou estar atento a este jogo, que é qual é a nota que este árbitro vai ter.
Portanto, que fala-se muito nos observadores, que alguns são encomendados. Mas ele pode penalizar claramente o escalinha, porque é um erro claro da escalinha. É o escalinha, mas como o Arco também. Mas como o Arco, Sim, sim, não, eu estou a dizer, mas a penalização pode ser mais para o escalinha do mas que para o são Arco. os dois, digo eu. porque os jogos são transmitidos, aliás, há câmaras e são Está hoje. totalmente desconcentrado. Aliás, naquele lance, e a questão das arbitragens, e eu agora posso partilhar isto com vocês. Este ano, os árbitros são observados por imagens também. É visto primeiro o jogo das imagens e depois é que vão dar a nota. Portanto, isto mudou tudo. As pessoas não sabem, mas eu também estou atento. Eu sou um adepto atento disso e quero ver o que é este árbitro, qual é a nota que vai ter final. Então a nota final fica contigo a primeira. Vamos lá, passo da bola. Olha, Filipe, eu tinha aqui alguns pontos e vou ser muito rápido. Se calhar é a primeira vez que eu digo muitas notas final. Olha, minha nota final é primeiro para perceber esta situação dolorosa que vai jogar o jogo em casa e vai fazer 1000 km para fazer. Portanto, eu não sei quem é a culpa, mas a culpa é de alguém, não faz sentido nenhum. A outra é o tempo útil de jogo, cada vez estamos piores. Portanto, por isso é que não temos perninhas para acompanhar os outros. É outra coisa. E as arbitragens com os árbitros, e eu defendo muito os árbitros, são seres humanos, temos muita competência em Portugal, mas foi desde lá de cima até cá abaixo. Esta semana os árbitros têm que refletir todos o que é que andam a fazer. Porque são erros clamorosos. Há erros e erros, e eu posso fazer isso, e vou falar nisto se calhar a primeira vez aqui na rádio. O lance do Benfica, que eu não sou benfiquista, sou adepto de bom futebol, aquele penalti não é penalti em lado nenhum. Se calhar os portistas estão a olhar, porque eu sou portista, não tenho problema nenhum de assumir isso. Eu também não é penalti. Mas os jogadores do Benfica têm que olhar, é para que têm que correr mais, porque ainda o lance do segundo golo, eles estão a protestar com o Arto e ele tropeça sozinho o Rios. E como é que os jogadores do Benfica conseguem ir ter com o Arto e protestar? Isto é que me deixa preocupado. E o Mourinho tem que estar preocupado com os jogadores deles. Portanto, é só isso. E deixo isto. Não se podem agarrar a isso. E se fosse o treinador do Porto, eu dizia a mesma coisa. Os jogadores que não se agarram a isso, os jogadores é que têm que correr mais, têm que jogar mais. É a minha opinião. E a última. Fala-se muito daquilo dos árbitros chegarem, e bem, eu também sou do apologista de dar mais tempo aos árbitros, mas a associação, as federações ou as ligas que ajudem os clubes da Distrital a ter melhores eliminações. Porque com tal tem que jogar de capacete de mineiro. Que há estádios que não estão preparados para jogar à noite. Há relevados que têm que ser proibidos de jogar futebol, até para prevenir lesões. Eu deixo esta nota para todos, associações, federações. Se nós queremos jogar à noite, temos que dar condições para. Há jogos que a gente mesmo a ver as imagens, é muito mau. Como é que um árbitro consegue ser competente num jogo desses? João? Pronto, eu por acaso ia tocar nesse assunto, mas já nem vou Pronto, João, ser repetitivo. Não, tu falaste os assuntos todos. Foste perfeito na tua descrição. Por isso, Já nos entrou aqui o programa até para assinar. eu tenho 2 notas finais, mas também vou ser repetitivo numa delas, que é outra vez para o meu irmão, e ele acaba por renovar mais um ano até 2027 com o Fortuna Citardi. Eu aproveito para dar os parabéns. E a segunda é convidar os adeptos de Lobão para nos acompanhar até a ilha, para o nosso jogo com o Vista Alegre. Jorge? Olha, a minha nota final ia precisamente para o que aconteceu ontem no Algarve. Portanto, tivemos 2 clubes, um que teve que fazer quase 1000 km, não é? 1000. Quase 1000. 500. Se está a falar de Lourosa, foi mais de 1000, 537 para cada lado. Outro que teve que fazer também à volta de 800 km, mais coisa, menos coisa. E que foram presenciados por nada mais, nada menos que 73 adeptos. 73 adeptos. Eu não sei de quem foi, eu estou como o adepto, eu não sei de quem foi a culpa. Há uma coisa que eu garanto. A Liga Portuguesa, como é que permite sequer uma coisa destas? Como é que a Liga Portuguesa só tem que perguntar? Aliás, até o que me dá a parecer é que quem marcou o jogo precisamente para o Algarve é que foi a Liga Portuguesa. E eu isso ainda não consegui perceber se foi mesmo assim ou não. Porque se o foi, então é o fim da picada. É o fim da picada. E mostra efetivamente que esta Liga serve... Então quem é que teria sido? Hã? Então quem é que teria sido? Se não foi... em condições normais, quem devia marcar o jogo, sendo em casa, deveria ser o Lourosa.
como o Lourosa acusa a Liga do que acusou no comunicado. Há um comunicado do Lourosa. Leiria parece nos tempos de acordo. Não, tem que haver acordos. Se não houver acordos, se não me Ó, engano, Carlos, a Federação que marca. não haja É acordo, ela que eu marca. estou como outro. Não é Que não haja Federação, acordo, eu eu estou como outro. acho é que eles Direis, não... não é Federação, é Liga. Exatamente, eu acho é que eles não devem ter chegado a acordo e a Liga foi obrigada a marcar. Pronto, e não dá para ir para mais longe. Aproveitavam e iam jogar a Miami. Se calhar Marrocos. quis puxar as orelhas Pá, não aos brinquem dois. comigo, pá. calhar Não brinquem quis comigo. puxar Porque o as senhor orelhas Presidente da aos Liga dois. foi lá metido por meia dúzia de clubes. Em português, foi metido por meia dúzia de clubes. Os dos chitos, os de sempre, percebe? Os de sempre. Porque alguns batem-lhe palminhas, mas eu não alinho nessa. Porque o senhor Presidente da Liga foi para lá para resolver os problemas de alguns. Como o senhor Pedro Proença foi para a Federação para resolver os problemas de alguns. Tem nervos. Jorge. Não, eu não me estou a enervar. Estou a falar de uma forma muito clara Temos que e de acelerar. uma forma muito veemente para dizer que do Presidente da Liga até o Presidente da Federação são um bando de incompetentes e que estão a matar futebol português. Carlos Silva? Eu, como está toda a gente contra os árbitros, um voto de confiança para os árbitros para os árbitros da Aveiro, porque têm sido os que têm errado menos. Estamos a ver. Essa é verdade, são os que têm errado menos. Nós temos tido casos na primeira divisão, Sim, é. segunda liga, terceira liga, campeonato de Portugal, e no campeonato da Aveiro não vejo ninguém aqui a queixar-se. Portanto, um voto de confiança para eles e os meus parabéns, porque a Associação de Futebol da Aveiro penso que com a filmagem de jogos tem contribuído para a melhoria Diniz, da para função fecharmos. dos árbitros. Olha, eu penso que aqui os meus colegas já disseram tudo. Eu tinha falado há pouco, durante o programa, que de facto este fim de semana em lances de bola parada foi um bocado negro para a arbitragem e ia falar um pouco disso, mas para surpresa minha, toda a gente aqui trouxe esse assunto. Desculpa lá. Não foi este fim de semana, são todos. O problema é que É no- começou- é no- Mas final, é nota final. começou mais, com a este manifestação. no- A este partir notou-se da mais. começar a greve, nós vamos ficar atentos a todos os lados. Mas este notou-se mais. Agora, o que é que eu quero dizer isto e pegando um pouco nas suas Nota palavras? final, tem que encerrar, tem que encerrar. O que é que eu também gostaria de deixar isto também refletido no ar e pegando até inclusive nas tuas palavras quando disseste ao Jorge, mas de facto são os diretores que elegem os árbitros que agora estão à frente das principais instituições de futebol português, mas são os diretores que os elegem. E o grande pensamento que eu ponho é que não será também isso, portanto, resultado de alguma promiscuidade que sempre existiu entre os diretores dos futebols e as arbitragens. Fica a reflexão Fica para a pegarmos reflexão. nisso um dia Fica deste a no nosso reflexão. programa. Está terminada a primeira parte do Sintonia de Ataque. Regressamos em breves instantes para a segunda parte. Vamos olhar para a Liga 3 e para a segunda Liga. Até já.